Muito bem, amigos do canal, como de costume, estamos aqui novamente para promover um vídeo para o canal, convidando aqui um grande profissional de extrema competência, muita coisa para contar para a gente. Até estava falando um pouquinho antes com ele que não vai dar para falar tudo hoje, né? A gente vai montar em vários vídeos aí, sempre que houver disponibilidade. O senhor Ricardo Rodrigues vai bater um papo com a gente falando um pouquinho de logística. É com você, Ricardo. Muito obrigado aí, André, pela oportunidade. É sempre legal para a gente devolver um pouco do que a gente aprendeu, né? E claro, a gente continua aprendendo, né? Eu acho que aprender a gente não para nunca, independente do tempo de carreira que a gente tem. Mas, sem dúvida, já poder contar um pouco da trajetória para que isso sirva de inspiração e também sirva de orientação para, né, para quem está, né, ou estará muito em breve numa carreira profissional. É bem interessante, né? Então, acho que vamos seguir aqui, acho que como sugestão minha aí, a minha própria trajetória, né? Colocando aí um pouco tudo que de relevante aconteceu. Foram aí, desde o momento que eu me formei, aí já são 31 anos de trajetória profissional. Não estou contando o meu tempo de estagiário, né? Mas vou dar umas pinceladas logo no começo, justamente dessa transição da vida acadêmica para a vida profissional, que ela é uma mudança muito relevante, né? E, inclusive, nesse momento, uma própria nova onda profissional que eu estou passando também, porque a gente tem que entender que tudo de fato se rege ou se movimenta na base de ciclos, né? Então, começando ali, né, lá 31 anos atrás, ou 32 anos atrás, quase aí, eu ali na USP, né, na Escola Politécnica, Engenharia Mecatrônica, tive o privilégio e, obviamente, ao mesmo tempo, todo o risco, né, de ser da primeira turma de mecatrônica, do curso de mecatrônica no Brasil, que foi aberta pela Escola Politécnica da USP no vestibular, no final de 87, desculpe, e entrei junto com outros 39 colegas, com quem grande parte temos contato até hoje, que fomos aí os desbravadores dessa especialidade da engenharia mecânica, né? Que está mais voltada aí à automação e sistemas, né? O nome, inclusive, oficial do curso é Engenharia Mecânica, Automação e Sistemas, né? Com o sobrenome ali de mecatrônica. E me interessei bastante por esse caminho, por quê? Acho que ao longo do segundo grau, né, do ensino médio, já foi ficando muito claro para mim, bom, primeiro, a aptidão mais para exatas, né, e aptidão e também interesse. Obviamente tinha um pouco de influência de engenheiros na família, mas também na família tinha empreendedores também, então tinha uma mescla interessante nesse sentido. Tinha médicos também e tal, né, dentistas e tal, mas assim, engenheiros é a maioria. E acaba influenciando a gente de certa forma, mas para mim sempre foi muito natural, tá? Independente do ambiente familiar, a questão de exatas, a questão de gostar de construir coisas, gostar de fazer coisas funcionarem melhor, né? Era o que de fato estava me levando mesmo em direção mais à engenharia mesmo. E nas especialidades da engenharia, aí sim vou dizer que a escolha foi um pouco mais difícil, mas me pareceu ali que a engenharia mecânica, especialmente a mecatrônica, ia me posicionar um pouco de forma mais bacana dentro das minhas vontades profissionais, que estavam muito voltadas até muito mais para engenharia industrial, né, engenharia de processos, engenharia de operações, né, tudo que envolve operações, do que, de fato, outras modalidades da engenharia, como engenharia de metalurgia, de minas ou de engenharia civil, né? Então, assim, isso foi... A parte fabril sempre me interessou bastante, isso já desde jovem. Então, é aquela coisa, né? A gente tem que também, durante esse período todo em que a gente precisa escolher um primeiro caminho a seguir, acho que existem duas coisas que são importantes para considerar. A primeira é realmente olhar o que você gosta, tá? Não o que é bonito, né? Porque, por exemplo, na ocasião mesmo, ali dentro da própria engenharia, vinha assim, por que você não faz engenharia?
de telecomunicações, né? Telecomunicações está despontando ali como, né, como uma área promissora, e de fato foi nos anos posteriores, aí, com toda a abertura das telecomunicações, né, privatização das telecomunicações do Brasil e tal. De fato, o engenheiro de telecomunicações surfou uma onda muito bacana, de 95 até 2005, né? Mas isso são tudo ondas, né? Aí eu te pergunto, engenharia de telecomunicações me encantava? Não. Bom, então eu não fui fazer, pronto, tá certo? Eu tenho que fazer a coisa que você gosta mesmo, tá? Então não economize reflexões e não economize pensamentos com relação a isso. Você vai encontrar, se você gosta daquilo, as coisas naturalmente vão acontecer e você vai fazer o seu papel profissional lá na frente. Primeiro, a faculdade vai passar de forma muito tranquila e o seu papel profissional lá na frente vai ser muito mais harmônico, muito mais congruente do que se você ficar tentando forçar a barra de fazer uma área que parece mais bonita ou parece mais promissora aos olhos do momento ou do mercado. Lembra que uma carreira, uma profissão é um negócio muito duradouro. Claro que você pode mudar depois se você quiser, mas isso sempre é possível, mas quando você encontra o encaixe é muito bacana. Então, não economize reflexões a respeito disso. O segundo ponto é a questão de tentar resumir em frases simples o que você gosta de fazer, né? Como eu estava falando aqui agora mesmo, eu falei assim, não, eu gosto do ambiente que fabrica coisas, eu gosto do ambiente que faz coisas acontecerem, né? Quer dizer, constrói coisas. Gosto mais de máquinas do que de coisas paradas, né? Coisas que se movimentam. Então, tenta traduzir em frases simples as suas vontades e os seus gostos, e essas frases simples você vai encontrar elas em alguma profissão, né? Se você não tem ideia da profissão, tente pelo menos traduzir em frases simples o que você gosta, e aí a coisa vai para frente. Então, quando entrei na engenharia, isso, de fato, durante o curso de engenharia, ele é muito maçante, tá? Ele é muito pesado e tal, e foi assim, percorrer ali os 5 anos da engenharia não foi, e também numa faculdade que, de fato, né, com uma poli ali que exige muito ali de estudos e tal, do aluno, né? Não é, e você até ter um certo contato com coisas da engenharia mesmo, demora alguns anos, você precisa ter muita paciência. De fato, não é uma trajetória bem pesada. Mas, de novo, se você escolheu a área certa, ela flui, né? E também na hora de buscar estágio, né? E não estava muito fácil o mercado na época, que eu estava ali nos últimos anos da engenharia me formando. A economia brasileira estava, de fato, ali, foi na época ali da transição para o governo Collor, né? E a crise que veio logo em seguida e tal. O mercado brasileiro estava muito, muito, muito deprimido, muito mesmo. Nem se compara a nenhuma das crises que a gente teve recentemente aqui no patamar que nós estamos hoje. E realmente não tinha quase opção, mesmo você estando lá numa faculdade de primeira linha, não tinha tanta opção interessante para você atuar no mercado. Então, mas não me seduzir deixa eu me empregar em alguma coisa aqui, porque a situação não está fácil. Eu procurei novamente, mais uma vez, ser fiel ao que eu gostava mais. Então apareceram vagas, desde até banco, que utiliza muito o raciocínio lógico e analítico dos engenheiros, né? Tinham ofertas de bancos ou até de algumas consultorias. Consultoria eu atuo hoje, mas na época não via como um início de carreira que me atraía, né? E indústria mesmo, que era o que de fato eu gostava, né? Muito pouca coisa, tá? Consegui ali com muita dedicação ali 2 estágios ao longo do meu tempo de faculdade, que foi na Pirelli, né, e depois na Ford, que me ensinaram muito, e foram aí quase 2 anos de estágio ali, que de fato completaram bem, né? O estágio é fundamental, aliás, na formação, né? Completaram bem ali o meu conhecimento acadêmico, vamos dizer assim, e me colocaram numa posição competitiva, né, você aprende a ter postura dentro do ambiente de trabalho, a vender suas ideias, né? Então, na hora que você, depois ali, se por acaso, quando o estágio termina, não tem uma oficialização do emprego, naquela mesma empresa, você está muito mais preparado para participar de uma entrevista, para buscar um emprego, inclusive para saber o que você gosta mesmo, para confirmar que você gosta mesmo de trabalhar, porque isso é muito avaliado nas entrevistas
vamos dizer assim, no primeiro emprego de uma pessoa formada. Você gosta disso mesmo? Né? E quando você fala isso com brilho nos olhos para o entrevistador, dá outro tom na conversa, né? Então isso foi legal. Uma coisa complementou a outra, surgiram estágios e oportunidades de tudo que é lado, mas eu fui fiel à engenharia industrial. Na mesma forma, não foi possível efetivar, né, meu programa de estágio como um trabalho permanente, tá? Por conta da própria crise mesmo, por mais que a gente tivesse ido muito bem ali na experiência. Então, eu tive que ir atrás, de fato, já sabendo mais ou menos disso, eu tive que ir atrás de alternativas. Surgiram muito poucas. Na verdade, nessa área que eu gosto, de área industrial, de área de produção, área de operações, surgiu uma, né? E essa uma eu consegui conquistar, né? Que foi na Souza Cruz. E, de novo, surgiram outras 7 ou 8. Grande parte delas eu também fui aprovado, mas não eram nada ligado a isso, né? Inclusive, algumas delas nem ligado à engenharia. E algumas delas com propostas financeiras até melhores, tá? Mas eu sabia que não era a minha vocação principal, sabia que não era né, o meu natural. E aí eu preferi seguir o que é o meu natural, né? Apesar de ser às vezes um salário menor, às vezes, né? Isso depois ali nos primeiros anos já foi ficando claro que quando você está na sua área certa, você dá um show na sua área, né, aprende rápido, contribui rápido, e aí você cresce, né? De uma forma ou de outra. Se você não se acomodar, né? E se você está na sua área, você vai crescer. Tá? Não tem muito como evitar isso. Né? Então, acho que né, nesse ponto de início de carreira é isso. Né? E eu comecei, de fato, em posição de manufatura, comecei na Souza Cruz, e trabalhando no ambiente de fábrica, né, como supervisor de produção, supervisor de qualidade, responsável também pela manutenção, responsável né, pelo lado técnico dos equipamentos. Então o aprendizado de engenharia continuava, mas interessante que estava entrando um elemento na jogada que nos meus últimos anos de engenharia eu aprendi a gostar bastante também, que é a questão da administração e da gestão, né? A gente tinha alguns cursos complementares no currículo da faculdade, que é o curso desde lá de química até, de fato, administração e economia, e tive a bênção de ter ótimos professores nesses cursos complementares e entender melhor, né, esses outros universos. Era muito engenharia, né? E não é à toa que, de fato, quando eu fui me posicionar ali para ver que atividades profissionais fariam mais sentido para mim, sem dúvida, como eu falei, não tinha dúvida quanto ao ambiente industrial e de operações, mas também me seduziu bastante a gestão, né? A parte de gestão, a parte de administração, a parte né, de gestão da qualidade, a parte de gestão de pessoas, né? Eu tomei contato com isso a partir desses cursos complementares que tinha na universidade, e trabalhar no ambiente industrial, né, com esse tipo de responsabilidade era uma junção bacana das duas coisas, né? Então, agora, é claro, dentro da Souza Cruz, naturalmente, por eu ser uma pessoa, vamos dizer assim, um engenheiro, né, apaixonado pela engenharia, logo, logo surgiu a oportunidade de ir para a área de engenharia mesmo, né? Então, eu de fato, ali depois de 2 primeiros anos ali, flertando com engenharia de produção ou com gestão da produção, aplicando a engenharia ali de forma complementar, fui para realmente engenharia mesmo, e fiquei em engenharia ali uns 3 anos e meio, 4, trabalhando em engenharia mesmo, né? Um pouco fora do ambiente operacional, mas engenharia industrial, né? E aí foi super bacana porque, de fato, me deu muita bagagem técnica, né? Tinha muitos projetos, não só no Brasil, mas fora. Fui expatriado, né? Fiquei 1 ano e meio nos Estados Unidos, coordenando uma parte de um projeto lá. E tinha diversas nuances técnicas, parece simples, né? Fabricar um cigarro na época tal, mas tinha muitos equipamentos em volta, né? E envolvidos no próprio processamento e tal, as próprias instalações industriais, né? E isso foi super bacana como uma pós-graduação em engenharia na prática, né? Além da expatriação, né? Além de toda essa experiência.
Mas chegou um momento ali, né, acho que tem uma coisa que sempre me acompanhou na minha carreira ali, tá? Um alarme, né? Um alarme vamos dizer assim, do conforto, né? Um alarme no sentido, de fato, de alerta mesmo, né? De quando você já estaria, a princípio, numa posição muito confortável, né? Isso é legal, a gente, de certa forma, naturalmente sempre busca isso, é natural nossos seres humanos irmos atrás do conforto, da estabilidade, da previsibilidade, mas a verdade é que ela não existe, ela é uma mera ilusão, tá? Porque quando você, de certa forma, diz que conquistou o conforto, é aí que vem a surpresa, e vem uma surpresa, às vezes, de uma forma muito mais pesada para você, do que se você já não tivesse preparado ou se preparando para a mudança, tá? De certa forma, a gente aprende ao longo da carreira que não existe ponto de conforto, né? Apesar da gente buscá-lo. Então, que tal se você proativamente detectar isso antes, né? E já se movimentar, mesmo que ali preventivamente para isso, né? É muito cômodo quando você está numa situação estável, você, obviamente, acho que tudo bem, né? De você aproveitá-la, né? Pois, gosto do que eu faço, tá tudo bem aqui nesse ambiente que eu estou, tem um crescimento aí previsto, não é tão rápido, mas tem um crescimento aí, conheço a organização, conheço o desafio, sou reconhecido e beleza. Mas tudo isso muda. Empresas hoje, né, crescem, decrescem, negócios, por uma questão de inovação, às vezes deixam de ser negócios brilhantes, ou por outras razões. As empresas são compradas, fusão, aquisição, né? A turbulência hoje acontece muito mais do que acontecia há 30, 40, 50 anos atrás. Então, primeiro, esteja certo de que você está fazendo o que você gosta mais, que isso te leva longe. Segundo, muito cuidado com o conforto. Apesar da gente buscá-lo, ele é, de certa forma, perigoso, né? Muitas vezes. Então, isso aconteceu ali, esse primeiro alarme do conforto ali aconteceu. E ele veio na forma do tipo numa redução da quantidade de novos desafios, né, ou de novos projetos e tal. Ele veio dessa forma mais técnica, vamos dizer assim, mas e não tanto do estar muito bem na empresa e tal, né? Então isso, pelo menos por esse lado veio esse desconforto, tipo, puxa, eu não quero me tornar aqui um especialista nisso aqui que eu estou fazendo, né? Olhar, sei lá, depois de mais 5, 7 anos, olhar para trás e falar assim, olha, eu sou muito bom em engenharia industrial da indústria do tabaco, né? Da indústria do fumo e derivados. Então, eu olhei para trás, nada errado com a pessoa que, obviamente, escolhe ser especialista nisso, tá? É uma decisão de carreira, aliás, importante, que sempre todos nós temos que tomar. Vou ser especialista ou eu vou ser mais plural, né? Vou ser mais versátil, flexível, né? Ou seja, e é muito uma questão, perguntando de novo, trazendo para uma frase mais simples, né? O que eu quero ser, né? Mas de uma forma descritiva um pouco mais simples e não tanto técnica, né? E não tanto específica. E nessa ocasião eu fiz essa primeira reflexão na minha carreira. Eu tinha 7 anos de Souza Cruz, já 7 anos de carreira, obviamente, depois de formado, ou algo próximo disso. Falei assim, bom, olhando daqui para frente, eu quero me tornar um especialista, né, disso aqui, porque não deixa de ser bastante interessante tudo que eu construí até agora, ou eu quero ser algo mais amplo, né? Então, a frase que me ajudou a tomar a decisão pela segunda opção, de buscar algo mais amplo, foi, pô, eu gosto de resolver problemas. Eu gosto de ter um problema lá numa operação, seja ele de performance, seja ele um problema técnico, ou seja ele um problema, né, de competitividade ou coisa do tipo, eu gosto de melhorar, né? Eu gosto aí, tipo, resolver o problema, eu passo para o próximo, né? Então, essa frase mais ampla, fala assim, bom, se eu gosto das coisas de forma mais ampla e quero me tornar cada vez mais uma pessoa que resolve problemas complexos, implanta projetos complexos, né? Talvez aqui nesse ambiente isso não vai se realizar da melhor maneira,
né? Não que não tenha desafios naquele ambiente em que eu estava, mas não talvez na densidade que eu precisaria para me tornar versátil né, e competente e capaz de resolver os problemas dessa forma. Então, ou eu poderia escolher outro caminho. Se para mim tivesse muito claro, nossa, adoro essa indústria, adoro esse setor, adoro essa técnica, adoro essas práticas, adoro. Poxa, eu quero me tornar um especialista nesse tipo de produto, nesse tipo de processo, nesse tipo de. Tá bom, tá certo, ótimo. Fique nessa indústria. Não tem problema. Você pode até mudar de empresa, né? Mudar até de papéis dentro da mesma empresa. Vou sair da área de supply chain ou de engenharia, eu vou para a área financeira, tal, mas eu adoro esse negócio. Quero ir para a área comercial um dia. Aliás, se você adora um negócio, você vai ter que passar pela área de comercial dele. Tá? Mesmo que você seja de finanças, você gosta muito de um negócio, tipo de um setor, de um tipo de, né? Puxa, passe pela área comercial, pelo menos como parte do seu desenvolvimento. Porque assim, então, você conhece daquele setor, o que o cliente fala, o que o cliente quer, né? E aí sim não, mas eu sou uma pessoa com característica de finanças. Tudo bem, volta para a área financeira, mas, por favor, passe na área comercial um pouco, né? Agora, se você, na verdade, quer se tornar mais, vamos dizer assim, mais, no caso que eu preferi, não, a pessoa que resolve problemas de operações, implanta projetos complexos de operações, né? Sejam eles técnicos, sejam eles de gestão. Aí você tem que ir para o lado vamos dizer assim, dessa disciplina, né? Não importando muito a empresa, não importando muito o negócio. Então você vai ser um profissional que resolve problemas de operações e você pode atuar na indústria, você pode atuar no varejo, você pode atuar na indústria química, você pode atuar na indústria automotiva, você pode entrar na indústria que você quiser, né? Por quê? Porque você pega, o teu objetivo é olhar, falar assim, entender as nuances daquele negócio, as dinâmicas, as necessidades daquele momento e falar assim, vamos por aqui. Primeiro, depois por aqui depois, e vamos acompanhando, vamos definir tais indicadores, vamos definir tais prioridades, né, e tais soluções, vamos alinhar aqui, vamos aprovar, vamos fazer, papapá. Então, isso independe do setor, né? Então, não há tanto a necessidade de você passar pela área comercial, como eu estava falando, né? Pode até ser, acho que é legal também, como experiência para qualquer um, ou pela área financeira, ou pela área jurídica, até se for o caso tal, mas ela já requer que você seja bom naquela disciplina que você escolheu, gestão de operações, né? Então, isso é uma reflexão importante que todo mundo tem que fazer ali entre o quinto e o 11º ano de carreira. No meu caso, ficou mais ou menos no meio termo ali, porque aí você já conhece o que é uma empresa, você já, né? E se você já vem do tempo de estagiário, até um pouco mais de bagagem você tem, você já conhece um pouco como funcionam as coisas, e você já se conhece também um pouco mais. Eu me formei com 22 anos, recém-completados, né? No começo da minha vida estudantil ali, e isso era permitido na época, me pularam de uma série porque eu estava já muito avançado para aquela série que eu estava. Então, né, para eu não me desmotivar, né, com os ensinos primários ali. Então, isso me fez entrar na faculdade com 17 anos recém-completados. Muito jovem para, de fato, entender exatamente como funcionam as coisas, por mais capacidades, às vezes, intelectuais que você tivesse. Tem coisas que é a experiência que te dá, não a sua capacidade intelectual. Então, isso, lá com 7 anos de carreira, já estava um pouco mais claro essas coisas. E aí, essa reflexão veio, essa primeira reflexão profissional, né, pós-faculdade veio, e a resposta veio dessa forma. Não, eu gosto de resolver problemas e implantar projetos complexos em operações. A partir daí, sim, que vem a segunda pergunta. Quais áreas de operações é que te levam a você se tornar isso daí, né, que você está falando? Aí que veio o supply chain na minha vida, né? Falei, manufatura, ok, sim, sem dúvida, é uma parte crucial de muitas operações. A palavra logística para mim ainda não era muito, por incrível que pareça, né? Na época ela não era muito clara para mim, mas eu fui entendendo o que significava e não mexia nada com logística. Então, lá atrás, ali eu com quase 30 anos de idade. Logística também, obviamente, vamos dar um desconto aqui. No mercado ela estava surgindo como, de fato,
uma área extremamente relevante e importante, ela não era uma área importante ou crucial, vamos dizer assim, não vou dizer importante, mas não era uma área crucial para os negócios, não era uma área, era uma área staff, uma área que tinha que entregar a redução de custos só e acabou, e não dá problema, né? E ela começou a virar uma área estratégica aos poucos, né? Depois da virada do milênio. A gente fala um pouco sobre isso mais na frente. E aí o nome logística começou a ecoar mais, né, dentro das organizações, a palavra, né, logística, e isso foi ficando bem bacana, mas assim, supply chain era o que era mais claro para mim, né? Cadeia de abastecimento, a fluidez das coisas, das mercadorias, né? Desde lá da matéria-prima, eventualmente, ou do fornecedor primário, até o cliente final, né? Nesse meio tem a manufatura também, né? Nesse meio tem o transporte, nesse meio tem a armazenagem, né? Nesse meio tem a adaptação, a logística reversa, a reoperação, a reciclagem, né? Que na época pouco se falava, ou quase nada. E falou, opa, peraí, aí parece que tá uma praia legal aí para surfar, né? Ela tem bastante diversão aí para brincar. E já que eu quero de fato ser ali um gestor de operações, que resolve problemas complexos em operações, implanta projetos complexos, transforma operações, vamos lá, né? Vamos nesse caminho. Dentro da organização que eu estava, dava para fazer essa virada de caminho? Ah, a Souza Cruz é uma referência em logística e supply chain e tal. Me foi dado espaço? Não. O que aconteceu? Tchau. Tá certo? Né? Fui atrás dessa trajetória. Infelizmente ali a oferta profissional, as propostas profissionais que tinham, e inclusive com crescimento dentro da empresa, estava muito na mesma vertical. Engenharia ou produção ali daquela indústria, daquele setor, daquilo, e de novo, para mim não me soava interessante. Não tem nada de errado se soasse, mas tipo, não soava nada interessante, não me soava interessante me especializar naquele setor, né? Como alguns outros colegas tiveram a opção de se especializar e tudo bem, mas no meu caso não, né? No meu caso o setor não importava, importava a disciplina, né? A área de conhecimento, operações. E aí sim é que a coisa foi para esse caminho, né? Então e aí foi a escolha de fato sair e de novo estava tudo muito bem, tudo muito confortável, né, tudo certo, né, sempre lá entre os, né, entre os destaques, né, do nível que eu estava com nível de coordenação. Então não tinha nada para você falar assim, né, a empresa organizada, uma empresa super, né, super competitiva, arrojada, presença global, né, pertence a um grupo inglês chamado BAT, British American Tobacco, né, a Souza Cruz, tive expatriação fora, podia inclusive voltar a ter outra, né, então não tinha para falar assim, meu Deus, não, o único fator era um fator realmente de carreira, né, então o conforto, ele é sedutor, né, mas eu sempre tive esse alarme do tipo assim, conforto sedutor, toma cuidado, né, toma cuidado onde você está entrando, né, mesmo que a minha opção fosse continuar naquele setor, uma posição confortável é perigosa, mais uma vez, né, então isso, eu decidi romper ali, e olha, todas as vezes que eu tive que respeitar o alarme do ponto de conforto, numa transição de carreira, sempre foi difícil os próximos 2 anos, me adaptar, né, outra indústria, outra empresa, outro papel, muitas coisas. Não é fácil, tá? E a gente sempre tem a tendência de olhar para trás e falar assim, nossa, estava tão legal, hein? Tava tão previsível, estava tão estável, estava tão confortável, né? Ilusoriamente. E aí a tua cabeça fica sempre te puxando por tudo que era de bom do que você estava fazendo antes. Só que você tem que fazer um voto de fé, um voto de confiança, que essa mudança realmente, né, vai te levar, né, a um novo patamar, né, e esse novo patamar ali vai ser muito melhor que o anterior, ou você pode escolher de ficar crescendo assim, em linha reta, ou fazer isso aqui. Passa por uma mudança, tem uma turbulência e depois, tum, sobe lá para cima, né? Aquela turbulência te dá um impulso, né? E isso valeu a pena. Eu saí da Souza Cruz e fui para Gradiente, muitas mudanças no contexto,
né? Indústria completamente diferente, empresa nacional, né? Com grande parte do controle acionário familiar, né? Empresa então, brasileira e não mais uma multinacional, procurando ali, dentro de um setor não muito privilegiado, né, no Brasil, do ponto de vista de políticas industriais e tal, procurando sobreviver e sustentar sua rentabilidade, ser criativo, competir com marcas internacionais, né, com produção em Manaus, e com distribuição em todo o território nacional, né. E, então, o legal do desafio era justamente, primeiro, a oportunidade era em supply chain mesmo, né? Então eu estava abrindo a porta do supply chain na minha carreira pela primeira vez, e saindo da engenharia, saindo do ambiente de gestão da produção, né? E indo para, que acho que a escola já estava bem legal, como eu comentei, e indo de fato abrindo a porta e dando o primeiro passinho dentro do mundo do supply chain, né? E do jeito que estava ali planejada a coisa, né? Que do ponto de vista dos desafios que a empresa tinha naquele momento, existia a grande possibilidade de eu poder percorrer o supply chain todo, de ponta a ponta, ao longo dos anos. E isso aconteceu, né? Eu entrei na parte de sourcing estratégico, né? Desenvolvimento ali de parcerias e tal. Fui depois para procurement, que é a parte de compras, né? Negociação, tal, de insumos, produtos semi-acabados, acabados, assim, né? Componentes e tal. Tinha muito contato com a engenharia de produto também, mas tinha todo um supply chain muita coisa importada da Ásia, dos Estados Unidos, da Europa. Então, viajei bastante nesse período, né? Não existia videoconferência nessa época. Então, eu viajei bastante aí para vários outros lugares que eu nunca tinha viajado antes. Deu também uma visão internacional muito melhor do que até a própria expatriação lá no outro desafio. E isso, sem falar de todas as habilidades novas, de enxergar a cadeia de abastecimento, mesmo você estando ali no começo da cadeia, você tem que enxergar ela até o final, porque ela compõe o custo do produto, né? Em que momento e de que forma ela tem que chegar na fábrica, as fábricas localizadas no meio da Amazônia, né? Então, aí, os primeiros contatos com logística, né? Logística internacional, né? Comércio exterior, regime aduaneiro, Zona Franca de Manaus, importação por Vitória de produto acabado, incentivo fiscal de Vitória, nada do que eu tinha visto antes, nada disso na faculdade, né? E aí falei, pô, legal essa brincadeira, comecei a me maravilhar pelo negócio, né? Falei, ó, legal isso aqui, hein? De novo, né? É uma operação, só que é uma operação gigante, né? Que começa lá no fornecedor e passa pela fábrica e não sei o quê. Eu cuidava de uma parte dela e fui aí, claro, de novo, a paixão vai fazendo o progresso, né? Então isso foi naturalmente crescendo ali, entregando resultados, né? Superando desafios e tal, e foi me sendo dado novas oportunidades. Voltei para a área industrial, assumi as fábricas em Manaus. Primeiro assumi o supply chain e a intralogística de toda a fábrica. Fui morar lá. Depois assumi as fábricas mesmo, né, como gerente industrial mesmo, lá, gerente geral industrial, era o cargo na época, era uma gerência geral já. E depois, né, de fazer todo um trabalho ali de reestruturação, de aumento de competitividade e redução de custo dessas fábricas. A gente aumentou bastante a produção por metro quadrado e reduziu o que permitiu reduzir a quantidade de diferentes fábricas que a gente tinha lá, ou seja, o custo baixou bastante e a pontualidade das fábricas melhorou bastante nesse período. A gente conseguiu fazer ali um trabalho bem bacana e ali, nos últimos 2 anos de Gradiente, eu voltei para São Paulo para cuidar da logística de distribuição. Aí o primeiro contato com logística de distribuição mesmo, pós-venda, assistência técnica e reciclagem, né, de produtos devolvidos, retornados e tal, do varejo. Foi o primeiro contato que eu tive com o varejo, né, e lá na frente me rendeu ali uma oferta de trabalhar, né, no setor. Mas assim, na Gradiente, essa história resumida, ela no começo teve assim muita dificuldade para se adaptar, né, a um ambiente que o conforto do ambiente anterior já estava te alijando ali de novos desafios, né? Os primeiros 2 anos de Gradiente foram
apesar de eu estar ter certeza que eu estava na direção certa, a adaptação a uma cultura diferente, um ambiente diferente, uma dinâmica diferente e tal, ela foi penosa, até você se achar na organização. Você precisa estar realmente muito determinado para, de fato, falar assim, não, aqui tem coisa boa para eu aprender, aqui tem coisa boa para eu entregar, a gente vai achar o caminho, né? Então, isso foi penoso, mas valeu a pena a persistência, né? A minha primeira escola de supply chain ponta a ponta foi, de fato, na Gradiente. O que me primeiro confirmou que realmente a minha paixão por essa área era essa, válida, né? E segundo, a partir dali, continuar nessa área. E aí sim, já então, com 10 a 15 anos de carreira, é quando você confirma, né, de fato ali, o que e você tem que já estar também numa posição de quê? De liderança, né? Ou, se você escolher a carreira especialista, você é uma referência técnica naquilo, né? Em 10 a 15 anos de carreira, você precisa estar nessa posição. Significa que você respeitou as suas vontades e as suas escolhas e não se iludiu com o ponto de conforto durante esse período. É o que a gente chama de metade da carreira executiva, né? 15 anos. Tá, hoje, uma carreira executiva hoje, ela é em torno de 30. Porque lá com 30 anos você está ali, já de 30 anos de carreira, você está na faixa dos 50 aos 60. E nós vamos falar um pouco mais para frente, que é quando a vida executiva começa eventualmente a ser questionável para o profissional, né? Mas isso deixamos para um pouco mais para frente. Mas nesse meio de carreira ali, outra coisa que você tem que também se preocupar muito, e talvez logo no início de carreira nem seja tão essencial isso, deixa sentir um pouco as coisas, mas depois ali, do 5º ano até o 10º, máximo 15º ano de carreira, você também tem que investir em formação complementar, né? Tem que investir em pós-graduação, tem que investir em MBA, tem que investir em cursos de especialização, participação em feiras, né, participação em congressos, em palestras, curiosidade externa, não focar lá, baixar a cabeça. Quer dizer, a empresa consome a sua agenda se você deixar, né, a sua agenda diária e mais um pouco. Se você, assim como fazer ginástica numa academia, se você não dedica lá um pouquinho de tempo para olhar o mundo do lado de fora, estar sempre antenado com ele, né, através de formação, através de participação de eventos do setor que você gosta, e também networking profissional, que aí começa realmente a ser importante, muito a partir do 5º ano de carreira, né, para você enxergar a floresta e não só a sua empresa, achando que aquilo é a última coisa do mundo, né, você ganhar você ter esse cordão umbilical muito claro, né, e é um cordão umbilical e não uma membrana grudada, né, com a empresa, ou seja, você vai se formando um profissional dessa área, você não vai se formando um funcionário dessa empresa, tá? Por mais que você goste dela, né? Esse momento do 5º ao 15º ano é esse momento onde você afirma, né, a sua vocação profissional, mas ao mesmo tempo também não pode se seduzir por você, porque o seu sobrenome ser o sobrenome da empresa. O Ricardo da Gradiente. Sobrenome, então. Meu sobrenome é Gradiente ou é Rodrigues? Tá certo? Né? O mercado já te rotula. É o Ricardo da Gradiente. Tá certo? O teu sobrenome rapidamente é trocado pelo sobrenome da empresa. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque as coisas são efêmeras. De novo, o que eu estava falando no começo, as coisas mudam, né? Seu sobrenome não muda. Sobrenome de verdade. Por que então o profissional tem que mudar? Né? Tem que ser perene, né? Então, assim, por que você vai adotar, desculpa, é o contrário, né? Por que você vai adotar um sobrenome que muda para o seu nome, né? Porque é mutável. O seu sobrenome é você é o indivíduo, você tem a sua identidade, você tem as suas forças, suas fraquezas, suas limitações, né? Os seus talentos, você é você, né? Então, seu sobrenome é esse, né? Ricardo Ruiz Rodrigues, beleza. Tá? Não é tarará, empresa X, né? Isso muda. E você não muda, você melhora, né? Então, acho que esse é o ponto que você tem que tomar muito cuidado aí do 5º ao 15º ano, né? Você evolui, né? Então, você pode, na evolução, você pode escolher uma grande mudança na sua carreira? Pode, não tem importância. Não é obrigado a escolher a trajetória e seguir nela até o final, né?
mas o seu indivíduo está preservado, sempre, por mais mudanças que você faça. Portanto, né, entenda que você está numa relação profissional e que existe um momento ali bacana onde você contribui, né, onde você aprende, né, e as coisas se encaixam bem e bacana, né, tem uma troca muito bacana entre você e a empresa, mas isso, de novo, não é eterno, né. Eu acho que até as novas gerações já entendem isso com muita facilidade. O nosso caso ali era um pouco mais difícil, porque a gente observava os nossos pais, os nossos tios e tal, fazendo carreiras, raramente mudando, né? E quando eu entrei na faculdade, ainda valia essa regra muito, né? Aí, nos meus primeiros 10 anos de profissional, que a dinâmica do mercado, com as novas gerações, com o novo ambiente econômico, o novo consumidor, o novo ambiente de negócio, foi, de fato, tornando as coisas muito mais voláteis e muito mais imprevisíveis, né? Então, isso faz com que as coisas mudem com muito mais velocidade. Então, né, estabeleça uma relação, sem dúvida, dedique-se à empresa, dedique-se ao negócio, entregue resultado, aprenda, né, enfrente os desafios, os problemas, mas não ache que você, né, que você é parte integrante daquilo, a não ser que você seja um empresário mesmo, né? Que você, de fato, criou tudo aquilo. Mesmo assim, você tem que ter lucidez para falar assim, pô, se é o momento de desinvestir, vamos desinvestir. Se é o momento de sair, vamos sair. Como empresário mesmo, né? Você vê vários exemplos muito bem sucedidos aí, de fundadores ali de grandes corporações gigantes, como Bill Gates, por exemplo, da Microsoft, que encontrou o momento dele de sair, né? De forma elegante, tá certo? Então, isso é bem bacana. Muito bem. Na Gradiente ali, na Gradiente, assim, pô, toda essa trajetória que a Gradiente me proporcionou ali, em termos de aprendizado de supply chain, obviamente com muita entrega de resultados correspondentes do lado, ela foi super rica e, ao mesmo tempo, também muito sedutora para você falar, não, continua aqui que tá, o negócio está muito legal e tal. Só que o negócio, infelizmente, ali começou a ter dificuldades por volta ali de 2006, 2007, a competir no mercado brasileiro, porque, de fato, muitas coisas mudaram, inclusive o próprio setor, né? Os produtos mudaram muito. O smartphone revolucionou ali o setor de tecnologia, né, de eletroeletrônicos de uma forma geral, né? Hoje, não compramos mais os produtos que comprávamos há 20, 25 anos atrás, né, consoles e coisa tudo, né? Virou algo mais especializado e não mais corriqueiro. Por quê? Porque o smartphone faz muito, o smartphone, notebook e tal, faz muito do que a gente precisa hoje, né, em termos de interação com a tecnologia. Então, isso faz com que o mercado mude. E essa onda foi cruel ali para quem não tinha grandes capacidades de investimentos nessa nova tecnologia. Então, aí, de fato, foi o momento de sair. Chato sair no momento em que, puxa, você está conseguindo fazer coisas bastante bacanas numa operação, mas ela começou a diminuir depois de um certo ponto. E aí é aquela coisa, né? Tem que, de fato, ter a coragem de falar assim, ó, tá na hora de buscar algo novo, né? Porque por aqui as coisas não são mais as mesmas que eram nesses últimos anos. E aí, quando eu fiz uma mudança ali para Alpargatas, né? Essa mudança foi feita com certo pesar do que estava acontecendo ali na Gradiente, né? Que a gente via de tanta coisa que foi construída, infelizmente está difícil de prosseguir e de competir. E eu entendo que também para mim acabou sendo um tanto precipitada, né? Eu acabei me seduzindo por uma mudança, uma empresa que também crescia muito bem na época, produtos muito interessantes, como Havaianas e tal, até hoje, né? Mas que talvez não era o melhor momento de assumir aquela posição que estava sendo oferecida, porque tem muitas mudanças acontecendo dentro da organização, e que eu não soube ali entender, interpretar e saber no momento que eu avaliei se seria uma oportunidade profissional interessante para mim naquele momento. Dito e feito, né? Não foi uma relação muito duradoura, foi uma relação ali de 1 ano e 2 meses, né? Deu para fazer coisas legais ali, deu para aprender bastante com esse setor que eu não conhecia também, setor de calçados, vestuário e tal, foi muito legal. Mas sabe quando você não entra no momento certo para aquela posição, no contexto certo, né? A empresa estava com outras prioridades, tinha outros desafios, dificuldades surgiram no meio do caminho, né? Com relação ali à competitividade por conta da explosão do custo do barril do petróleo, uma crise que se instalou na época, em 2009, 2008, 2009. Então, o contexto mudou muito também. Então, tornou, vamos dizer assim, a minha atuação muito frágil,
e a empresa precisou fazer reestruturações, então isso acabou culminando ali no meu desligamento ali no começo de 2009, né? Acho que muito legal, muito bacana do Alpargatas, obviamente, além do aprendizado que eu tive lá, foi né, que eles reconheceram que, de fato, houve muitas mudanças em relação ao que me foi colocado ali logo, né, há um ano e pouco antes, e então eles investiram ali num serviço de auto-placement, que para mim foi espetacular, acho que todo mundo deveria passar por um desse, ou pelo menos ter o trabalho de um coach e de um mentor nesse momento de carreira. Eu estava com 17 anos de carreira, não, desculpa, 16 anos de carreira na época, para 17, e um processo estruturado de um coach, de um, né, que acontece numa situação de outplacement, pelo próprio outplacement, pela própria recolocação que você tem que buscar, né? E ele vai fazendo você estruturadamente refletir sobre si próprio ainda mais, né? Para se posicionar, para se direcionar e tal. Se a pessoa está com muitas dúvidas sobre a carreira dela num momento como esse, é um tipo de serviço profissional muito bacana que o profissional tem que ter. Porque, de fato, você está sempre consigo próprio. É sempre muito solitária a trajetória. Por mais que você converse, saiba, aprenda, leia, né? E um coach profissional pode te ajudar muito num momento como esse a se dirigir. No meu caso, em particular, o coach me ajudou apenas a confirmar o que eu gostava, né? Porque, de fato, a minha autorreflexão sempre foi muito forte, como a gente, né, acho que vem conversando por aqui. Então, o que ele me ajudou muito foi, de fato, aprender a me posicionar para o mercado e, de fato, oferecer as minhas qualidades melhorar alguns aspectos de comunicação, alguns aspectos de senioridade, né, com relação ao ambiente organizacional e tal. Então, eu aproveitei para fazer um trabalho nas minhas limitações e deficiências como gestor, que a gente vai crescendo, elas vão sendo colocadas à prova, né? Então eu usei ele muito nesse sentido, mas não como para saber o que eu queria fazer da minha carreira ou da minha vida. Não, isso daí rapidamente foi ficando claro que o caminho era aquele mesmo, mas do ponto de vista de gestão, de amadurecimento para uma gestão mais sênior, eu precisava de recomendações e insights. E o coach nessa época me ajudou muito nesse sentido, né? Então, quando eu entrei no próximo desafio, que foi o desafio da BASF, meu último desafio industrial, aí vamos dizer, que durou aí 3 anos e meio, já entrei um pouco mais preparado e um pouco mais consciente das minhas limitações, um pouco mais consciente dos pontos que eu tinha que desenvolver, né? E nesse novo ambiente profissional eu procurei ficar muito atento a isso, né? Porque, infelizmente, a prática de feedback hoje em dia já é muito mais estruturada, mas naquele momento da carreira ela era muito mal praticada pelas empresas, tá? Então você não tinha tanto feedback assim não, era mais o que você sentia no dia a dia mesmo, tá? Então isso de fato, por isso que o coach foi tão importante para mim naquele momento. Eu não recebia feedbacks assim consistentes o suficiente a ponto de conhecer mesmo as minhas fraquezas e o que eu precisava melhorar, né? Já quando entrei na BASF, a BASF já levava bem a sério esse processo e foi muito bom, porque eu encontrei justamente nos primeiros feedbacks que eu fui recebendo exatamente as limitações que eu tinha que desenvolver, né? E quais eram elas de forma bastante resumida? Às vezes muito tecnicismo na fala, né? Dependendo do setor com quem você está tratando, não é a linguagem que o outro setor quer ouvir, né? Às vezes muito extenso e muito prolixo, né? Muito complexo nas explicações desnecessariamente, uma certa falta de objetividade, né? A solução perfeita, mas você demorava um tempão para explicar ela e fazia muito rodeio e tal, quer dizer, coisas assim era que precisavam ser trabalhadas, né? Dar mais valor ali às alianças que você forma com as áreas pares, né? Nutrir esses relacionamentos horizontais dentro da organização. Então eu trabalhei muito ali na BASF, que era uma empresa que tinha, né, de fato, muitas áreas matriciais, né? E você precisava disso ali para fazer as coisas acontecer. Então foi para mim uma escola muito bacana nisso. Curti bastante os meus 3 anos e meio de BASF, desafios bastante interessantes ali de supply chain, numa cadeia completamente diferente, mas nesse momento da minha carreira existia uma coisa que me incomodava bastante, que era justamente
um setor que podia me tender ali ao especialismo no médio prazo de novo, né, parecido com o problema lá da Souza Cruz, né? E naquele momento da minha carreira, empresa espetacular, mas se eu fizesse um voto de continuar lá, eu ia de fato selar, né, uma opção por de fato me especializar mais no setor químico, que tem muitos caminhos e muitas vertentes. É um setor fascinante, mas, de novo, né, veio ali aquela reflexão que continuava válida, do tipo, não, eu quero me tornar ali um gestor competente de operações, né, de supply chain, mais especificamente, e não me parece tão interessante conhecer só mais de um tipo de supply chain, e sim de vários, e isso que motivou a minha mudança. O segundo fator que motivou a minha mudança, aí agora foi uma mudança para o varejo, né, foi a oportunidade, porque o varejo, com a entrada do consumidor digital e do e-commerce, nas funções de operações, passou a dar muito mais valor a elas, né, e passou a fazer investimentos, passou a, de fato, colocar esse pilar como pilar estratégico, e o Magazine Luiza, na ocasião, era uma das empresas que já estava começando a fazer isso, né, por conta do plano que tinha pela frente, entre outros grandes varejistas na época, acordou para a necessidade realmente de que operações é um pilar estratégico do varejo também, e não uma área que só tem que fazer execução. E também um terceiro elemento é que o varejo está mais próximo do cliente. Isso é fato. A maioria das indústrias não está, né? Tem o varejo no meio, coisa do tipo tal. Então isso fala, não, olha, estar mais perto do cliente é muito, para mim, hoje, né, e na época começou a ter uma significância muito grande, né? A indústria, ela é uma escola técnica bárbara, né? Mas é uma escola técnica. E do ponto de vista técnico, somando as experiências da Alpargatas, da BASF, da Souza Cruz e da Gradiente, ela já estava muito bem resolvida, na minha opinião, sempre que, obviamente, tem para aprender, mas eu já estava satisfeito, né, com o arcabouço técnico que essas experiências tinham me dado. Estava na hora de me desafiar, de fato, num ambiente mais de negócio, num ambiente mais aqui e agora, a necessidade de fazer acontecer rápido, de ser mais pragmático, que inclusive resolvia bem uma das deficiências que eu trazia comigo, né? De complexidade, de ser às vezes prolixo, de às vezes ser, né, estruturado demais e tal. O varejo ia me colocar à prova nessas novas habilidades, né? Que eu também sentia muito que eu precisava desenvolver para me tornar um profissional mais completo de supply chain, né? Então foi um terceiro motivo pela decisão da mudança. E de fato aí é um momento da carreira, que você está ali do meio para, né, já entrando na segunda metade da sua carreira, você tem que de fato reafirmar, né, o seu caminho e resolver as suas deficiências, tá? Encarar elas e não assumir que elas são verdade e falar sou assim mesmo, tal, e acabou. Não, eu quero enfrentar elas, mesmo que eu não me torne a referência naquela competência lá que eu não tenho muito bem resolvida hoje, eu pelo menos vou estar muito melhor. Eu vou suavizar, né, essa limitação. E foi também um terceiro elemento ali, né? Então juntou ali a necessidade de se desenvolver mais na função de supply chain, com as oportunidades que o varejo estava dando na época para profissionais da área, e terceiro, o que o canal de varejo de fato poderia desenvolver de habilidades e competências e que a indústria não desenvolvia com tanta força, né? E essa foi a decisão, então, lá com 19 anos de carreira, de fazer a mudança da indústria para o varejo, né? E começar meio que um subciclo relativamente diferente dentro de todo o ciclo executivo. Mas esse bate-papo a gente deixa para a nossa próxima conversa, né? Segundo O segundo capítulo, porque ele vai inclusive emendar legal com o hoje, né? E com as tendências, né? Que a gente vai falar muito também pela frente aí da função de logística e supply chain. Tá excelente, bom? Obrigado mais uma vez, Ricardo. Daí a gente combina uma data ótima aí para ti, daí a gente faz um capítulo só, ou divide em 2 capítulos. É isso aí. Que a galera vai curtir muito esse bate-papo, que está sendo muito agregador. Tá bom? Beleza? Obrigado, Ricardo. Até uma... Grande prazer aí, André. Até a próxima. Meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.